como fica a margem consignável com a majoração e a implementação de descontos de pensão militar na folha de pagamento depois da Lei 13.954. Isso é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Pode chamar a vinheta aí? Bem-vindos de volta! Inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e comente. Quem sabe seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe sempre em nossas redes sociais, conheça o nosso site augustoleitoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu pedi para que o YouTube entenda como relevante os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Hoje nós vamos tratar aqui dos empréstimos consignados. Como fica a situação desses empréstimos, especialmente para quem já tinha uma margem mais comprometida, diante da implementação de novos descontos na sua folha de pagamento ou da majoração do desconto de pensão militar, que é o caso dos militares ativos e inativos, de um desconto que já existia no caso dos militares, que está passando de 7,5% para 9,5%. Vamos ver? Onde está isto escrito? Onde está prevista a utilização da margem consignável dos militares e também se aplica para as suas pensionistas? Vamos ver. Está na medida provisória 2215. Em especial, vou trazer aqui o artigo 14 e o artigo 3º para que possamos comentar. Vamos colocar aí na tela, por favor? Bom, o artigo 14 ele traz o conceito de descontos e lá no parágrafo 3º ele traz o percentual dos 30%. Vamos lá. Artigo 14. Descontos são abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para o cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em razão de lei ou de regulamento. Parágrafo 3º. Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a 30% de sua remuneração ou de seus proventos. Nós vimos aqui no artigo 14 e no seu parágrafo 3º que o militar e também as pensionistas devem receber pelo menos 30% da sua remuneração ou dos seus proventos. Ou seja, se o artigo diz que o militar deve receber pelo menos esses 30%, podemos entender que os outros 70% o militar pode comprometer com outros descontos. Os descontos conceituados pelo caput do artigo 14 da medida provisória 2215 ainda podem ser classificados em obrigatórios e autorizados. Os autorizados não são evidentemente obrigatórios. Vamos ver quais são os descontos obrigatórios. Vamos colocar na tela aí, por favor? Artigo 15. São descontos obrigatórios do militar. 1. A contribuição para a pensão militar. 2. A contribuição para a assistência médico-hospitalar e social do militar. 3. A indenização por prestação de assistência médico-hospitalar por intermédio de organização militar. 4. Impostos incidentes sobre a remuneração ou proventos de acordo com a lei. 5. Indenização à Fazenda Nacional em decorrência de dívida. 6. Pensão alimentícia ou judicial. 7. Taxa de uso de ocupação de próprio nacional residencial conforme regulamentação. 8. Multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial conforme regulamentação. Sabido agora o que são descontos obrigatórios e quais são esses descontos trazidos aqui no artigo 15, vamos ver agora o que são os descontos autorizados. Artigo 16. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias ou de terceiros, conforme regulamentação de cada força. Os empréstimos consignados se enquadram exatamente nessa categoria de descontos autorizados e não são descontos obrigatórios. Os empréstimos consignados são implementados em folha de pagamento pela força em razão de um contrato existente entre o militar ou a pensionista e a entidade consignatária. Normalmente são obtidos
juros abaixo dos juros de mercado, exatamente porque há essa garantia da folha de pagamento e da entidade receber todo mês sem que haja atraso. É importante sabermos que o contratante é o militar ou a pensionista e o contratado é a entidade consignatária e que a força, Exército, Marinha, Aeronáutica ou outro órgão atua como mero intermediário, mas que não deve se eximir da obrigação de fiscalizar esta operação. O problema é que esse tipo de contrato gera muitas dúvidas. Primeiro, que a parte contratante deve se inteirar detalhadamente das cláusulas específicas que são trazidas nesse contrato para evitar novas parcelas futuras e aumentos indevidos e descabidos dessa parcela no seu contra-cheque. Lembrando então que os militares e também as suas pensionistas podem comprometer até 70% de sua margem, já que 30% eles precisam necessariamente receber, e desses 70% deve permanecer livre o que sobrar depois de descontados os descontos obrigatórios. Por exemplo, pensão militar, imposto de renda, contribuição para o fundo de saúde, uma eventual pensão alimentícia ou judicial. Bom, no passado, houve muitas ações judiciais, na verdade foram ações em massa dos militares e das pensionistas, pedindo para diminuir a margem consignável, porque eles estavam com a margem muito comprometida, aproximadamente os 70%, e pediam justamente a equiparação a servidores federais ou a outros servidores que tinham um percentual menor passível desse comprometimento. O fundamento dessa ação judicial era que a medida provisória 2215 permitia o excessivo endividamento, o superendividamento desse militar e das pensionistas. Essa verdadeira enxurrada de ações judiciais fez com que as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica emitissem portarias fixando o percentual passível de comprometimento em valor abaixo dos 70%. O que é que aconteceu? Novas ações judiciais das pessoas pedindo que pudessem utilizar o limite total de 70%, dizendo que não poderia ser limitado por portaria um limite que havia sido fixado em uma medida provisória, que tem força de lei. Após esse impasse, as portarias foram revogadas e retornamos ao limite de 70% passível de comprometimento. E agora, desde o final do ano passado, começaram vários questionamentos. Com a publicação da Lei 13.954, que criou a contribuição para a pensão militar das pensionistas, saindo de 0% para pelo menos 9,5%, algumas pagando até 12,5% no mês de março, podendo ir para 13,5% a partir de janeiro de 2021, surgiu uma dúvida. O que vai acontecer com aquelas pessoas que estavam com a sua margem consignável muito comprometida, ou seja, que recebiam 30%, 31%, 32% da sua remuneração ou de seus proventos, porque o restante já estava comprometido com outros descontos, a maioria empréstimos consignados, e entraria um desconto obrigatório no seu contra-cheque, que é a contribuição para a pensão militar. Com isso, extrapolaria os 30%, pessoas ficariam com 26%, 27%, 28%, o que não poderia acontecer de acordo com o parágrafo 3º do artigo 14 da medida provisória 2215. Nesses casos, a administração teria que tomar uma providência, ou seja, retirar do seu contra-cheque alguns daqueles descontos que não eram obrigatórios, ou seja, alguns daqueles descontos autorizados, a maior parte deles empréstimos bancários, empréstimos consignados, já que a contribuição para a pensão militar é um desconto obrigatório e deve prevalecer. Mas o que aconteceria com o contrato daquele militar com o banco, daquela pensionista com aquela entidade consignatária? O contrato permanece valendo, apenas a forma de cobrar é que não pode ser feita em folha de pagamento. Ou seja, o banco, a entidade consignatária, a financeira podem sim cobrar de outras formas, por fora da folha de pagamento. Ou seja, pode a entidade consignatária emitir um boleto e mandar para casa da pessoa. Sim, pode a própria entidade procurar a pessoa
para reestruturar aquele contrato para que ele volte a caber dentro da margem consignável daquela pessoa. Sim. E pode a própria pessoa procurar aquela entidade consignatária para revisar os termos do contrato. Ou seja, todos os descontos não obrigatórios que já existiam na folha de pagamento daquela pessoa, que já estavam contratados, vão entrar numa espécie de fila, é o que se chama de estoque. Ou seja, após ser implementado o desconto da pensão militar das pensionistas, ou ser majorado esse desconto nos casos de militares ativos e inativos, o percentual que sobrar será destinado aos descontos autorizados, que não são aqueles descontos obrigatórios. E os valores que excederem o limite de 70% de comprometimento não serão cobrados em folha de pagamento, mas poderão sim ser cobrados por essas entidades consignatárias. De outra forma, se você se enquadra nesta situação, a primeira providência a tomar é ler novamente o seu contrato com a entidade consignatária. Depois, se essa entidade consignatária não lhe procurou ou não lhe procurar, entendo que você deva procurar essa entidade consignatária para negociar e evitar que ela lhe cobre um valor que o senhor ou que a senhora não possa pagar. É muito importante também que o senhor ou que a senhora procure a sua unidade pagadora e a informe de qualquer irregularidade. E se houver qualquer irregularidade por parte do órgão ou da própria unidade pagadora, como, por exemplo, a implementação de descontos superiores ao mínimo, como, por exemplo, a implementação de descontos superiores a 70%, permitindo livre a menos do que o mínimo que a pessoa deve receber de 30%, claro que pode ter havido um erro sistêmico, algo que foi cobrado indevidamente em um mês e será corrigido no mês seguinte, mas se isso não ocorrer, fique atento para tomar as providências necessárias, eventualmente alguma ação judicial para restabelecer o patamar de 30%. Sabemos que nos dias atuais as estruturas do que conhecemos estão todas fora do lugar e que será muito comum uma verdadeira corrida aos bancos para procurar empréstimos consignados. Por isso, é muito importante que você procure uma instituição financeira séria, uma instituição financeira sólida e que você leia com calma todas as cláusulas do seu contrato para evitar dores de cabeça, dissabores e eventuais golpes. Um abraço a todos, fiquem em casa.